Oi, gente, tudo bem? Então, a nossa aula de hoje vai ser sobre reconhecendo funções de várias variáveis na geometria. Então, como vocês podem imaginar, a gente vai analisar, né, as funções de várias variáveis através da sua geometria. Então, quando a gente fala em geometria, sugestivamente a gente já imagina, né, que as figuras geométricas, e é exatamente isso, vai ser a partir delas. Nesta aula eu vou mostrar, né, como é que a gente pode analisar as funções de várias variáveis através do retângulo e do paralelepípedo. Então, vamos lá. Ok. Então, neste primeiro momento, eu tenho a figura do retângulo, né, a figura geométrica retângulo, e a gente vai analisar primeiramente a área dessa figura. Então, só a fim de reconhecer, a gente vai ter que esse retângulo ele vai ter lado A e lado B, certo? Então, neste primeiro momento, a gente calcula o perímetro e, logicamente, né, eu vou chamar o A de x e o B de y, como vocês estão podendo observar aí na tela. Então, como é que a gente calcula o perímetro desta figura? Bom, o perímetro dessa figura a gente pode calcular somando todos os lados dela. No caso do retângulo, a gente pode observar que os lados opostos, né, eles são congruentes. Então, nesse caso aqui, se este lado nós chamamos ele de A, este lado aqui também vai ser A, certo? Então, se este lado ele é B, o lado oposto o lado oposto a ele, né, que é B, também vai ser B. Então, neste caso aqui, a gente chamou o A de X, certo? E o B de Y. Só a fim de ficar mais organizado para a gente analisar as variáveis, ok? Então, para a gente calcular o perímetro, é só fazermos a soma de todos os lados dessa figura. Então, aqui a gente faz o perímetro é igual a x mais x, que representa este lado aqui x, mais este outro lado x, certo? Mais y, que é exatamente estes dois lados aqui, ok? E reescrevendo essa equação aqui, nós podemos observar que ela surge exatamente essa. Nós podemos observar que o perímetro desta figura, o perímetro de um retângulo, ele é dependente, né, dessas duas variáveis, a variável x e a variável y, onde o x representa a base dessa figura e o y representa a altura, vamos dizer assim. Ok? Então, a partir daí você já pode ter uma noção do que de como essa função de duas variáveis ela pode aparecer, ok? Bom, no outro caso, a gente vai ter a área dessa figura. Para a gente calcular a área dessa figura, é só nós fazermos o produto da sua base com a sua altura. Como é que vai ficar isso? Então, a gente tem representado aqui, né, que a área dessa figura, no caso o retângulo, ela vai ser igual ao produto da base vezes a altura, que é representado pelo x e pelo y, né, como eu mostrei aqui em cima, né? O A vai ser igual a X e o B vai ser igual ao Y, ok? Então, reescrevendo, a gente pode observar o seguinte, que a área do retângulo, ela também, né, ela vai ser dependente dessas duas variáveis. Então, a gente pode observar este formato aqui, ok? Bom, a outra figura que nós iremos analisar é o paralelepípedo. Então, a gente vai calcular a área da base, a área total e o volume dessa figura, ok? No paralelepípedo, a gente pode observar que a gente vai ter três dimensões, né? Que é o comprimento, que aqui está representado pelo a largura, que está representado pelo B, e a altura, que está representado pela letra C. Novamente, assim como no outro caso, eu vou chamar aqui o meu A de X, o meu B de Y e o meu C, né, que representa a altura, eu vou chamar de Z, ok? Bom, primeiramente a gente vai calcular, né, como é que a gente calcula a área da base dessa figura. Para a gente calcular a área da base dessa figura, a gente precisa saber onde que está exatamente a base, né? Então, a base do paralelepípedo, ele é exatamente essa figura aqui, ó, que está na parte inferior dela. Então, visualmente, né, a gente pode observar que é um retângulo. Então, para a gente calcular
essa área da base, basta nós fazermos o produto da sua dimensão, que é o A vezes o B, ok? Então, como é que vai ficar? Então, a área da base é igual a x vezes y, né? Que eu chamei aqui no início o A de x e o B de y. Ah, mas por que a gente realiza esse produto? Justamente porque a base dessa figura é um retângulo, certo? Então, nós podemos utilizar, nós podemos calcular essa área da base realizando o cálculo da área do retângulo, ok? E reescrevendo, né, essa equação, nós podemos observar o seguinte, que a área da base, ela também vai ser dependente de x e de y, ok? Bom, como é que a gente calcula a área total? A área total, ela é calculada através desta fórmula aqui, mas eu vou só dizer para vocês rapidamente como é que surgiu, né, esse 2 vezes x vezes y, mais 2 vezes y vezes z. Então, como é que surgiu isso? Novamente aqui, a gente vai calcular a área total, ou seja, a gente vai calcular todos os lados desse paralelepípedo. Inicialmente, a gente vai calcular, né, esse 2 vezes x vezes y, ele representa exatamente a base dessa figura, certo? E o topo dessa figura. Vamos supor que esse paralelepípedo aqui seja uma caixa de sapato, certo? Então, na caixa de sapato, a gente tem a base, né? E a gente tem a tampa dessa caixa. Então, para ficar mais fácil de vocês visualizarem, é isso. Por isso que aparece aqui 2 vezes x vezes y, porque a gente tem aqui duas faces, né? A face inferior e a face superior, ok? Então, por isso, como essas faces elas têm um formato, né, de um retângulo, então, novamente, a gente vai realizar o produto x vezes y, que é o A, e o y, que é o B. Bom, no segundo caso aqui, a gente pode observar que a gente tem 2 vezes YZ. YZ é o meu B, como eu chamei aqui abaixo, e o meu Z representa o meu C, que é a altura, né? Que eu também denotei aqui embaixo. Então, neste caso, ele nada mais está calculando que esta face lateral do paralelepípedo. Então, novamente, apareceu 2 por quê? Porque nós temos duas faces, né? Esta face aqui que eu estou indicando em vermelhinho, que tem um ponto vermelho, e eu tenho esta outra face aqui, que também ela tem um formato de um retângulo. Então, novamente, a gente vai fazer o produto, né? Y vezes Z, porque o Y aqui nesta face representa a minha base e o meu Z representa a minha altura. E no último caso, a gente vai ter 2 vezes XZ. XZ representa exatamente a parte da frente, né, a parte frontal, né, desse paralelepípedo, e a parte de trás desse paralelepípedo. Então, novamente, a gente vai ter o A, que representa o X, né, e o Z, que representa o C, né, e o C, que representa o Z aqui, só para denotar as letras, ok? Então, neste último caso aqui, a gente está calculando a face da frente e a face de trás. Então, também, vocês podem observar que tem um formato de um retângulo, né? Então, nós realizamos o produto. Então, só a fim de vocês entenderem como é que surgiu esse 2, né? Bom, então, reescrevendo essa fórmula aí, ela vai estar exatamente desse formato. Como assim? A gente pode observar que a área total do paralelepípedo, ela vai depender, né? Ela vai estar dependendo dessas três variáveis, onde o x representa o meu comprimento, né, aqui, que é o A. O meu y representa a minha largura dessa figura, que representa o B. E o z representa a altura, que aqui está representado pelo C, ok? Então, reescrevendo a fórmula, nós podemos observar que esta equação aqui da área total, né, ela tem três variáveis. Então, é exatamente, basicamente, nesse formato que a gente vai observar no caso da função com várias variáveis. Podem aparecer 2, 3, 4 e assim por diante. E no caso, volume, para a gente calcular, no volume é só nós fazermos o produto das três dimensões, né? Nesse caso, a gente vai fazer o produto de x vezes y vezes z, que é a base multiplicado pela largura multiplicado pela altura. E reescrevendo, né, essa fórmula, nós podemos observar que ela ficará desse tipo aqui. Uma equação
né, de 3 variáveis, onde novamente o volume ele vai estar dependendo dessas 3 variáveis, dessas 3 dimensões. Ok? Então a aula de hoje é bem curta, foi somente isso, só mais para vocês terem essa ideia de como nós vamos poder observar as funções com várias variáveis. Então, foi uma forma, vamos dizer assim, mais fácil de vocês analisarem, que foi através da geometria. Eu espero que vocês tenham entendido e que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem enviar um e-mail para mim, que está aqui na tela, e eu agradeço muito pela atenção de vocês. Muito obrigada!